Olá, segundo ano! Bem-vindos aí à nossa segunda aula de história de hoje. Para dar continuidade à nossa primeira aula, dessa vez o nosso título ainda é Revolução Russa e eu vou falar um pouco sobre a questão política, né? Que ficou para trás aí um pedacinho na nossa primeira aula e vou falar também sobre a famosa Revolução de 1905, né? Como vocês sabem, a Revolução Russa, ela tem diversas revoluções, né? Diversas partes revolucionárias que aconteceram no território russo anteriormente a realmente a Revolução de 1917. Então, o nosso título nessa aula será Revolução Russa, parte 1. Estamos aí na nossa aula de número 62 e eu convido todos vocês a abrirem as nossas apostilas número 3, na página 76, para continuarmos a falar ali sobre os partidos políticos que se desenvolveram na Rússia. Mais precisamente, eu vou falar sobre a divisão que ocorreu no chamado POSD, que é o famoso Partido Operário Social Democrata. Então vamos lá. Esse partido, ele vai se dividir no ano de 1903, depois de um congresso que vai ser realizado na Suíça. Nesse congresso ficou estabelecido e, claro, né, muito evidente que haviam duas vertentes de como o socialismo deveria ser implantado no Império Russo, né? Agora na Rússia. O que acontece é que nós tínhamos, né, uma pequena parte, uma minoria, que nós vamos chamar de mencheviques, liderados por Luli Martov. E o Luli Martov, ele defendia, assim como os seus afiliados, que sim, o socialismo, né, a implantação da ideologia socialista, de um governo socialista, deveria sim acontecer, mas existiam duas características que deveriam ser obedecidas. Quais são? Primeiro, que deveria haver uma aliança com os burgueses, né? Ele acreditava que essa aliança com a burguesia ajudaria a tornar a implantação do socialismo mais suave. Por quê? A segunda questão é justamente acreditar que a passagem de governo para o socialismo deveria acontecer de modo gradual, né? Então, o que aconteceria? A burguesia aliada, né, com os revolucionários, mais precisamente, né, com os sindicatos dos operários, fariam, então, reformas políticas chamadas de reformas políticas progressistas, com o objetivo, claro, de implantar, né, e conseguir chegar aí ao socialismo. O que acontece é que essa não é só uma parte, né? Tem a segunda. A segunda parte seriam a maioria das pessoas, né, nesse congresso, que são aí os bolcheviques, a maior parte do Partido Operário Social Democrata. E esses homens eram liderados por Vladimir Ilyich Ulyanov, famoso Lenin, né? Esse é o nome dele, Vladimir. O que acontece é que as ideias do Lenin com relação à implantação do regime socialista na Rússia eram totalmente diferentes daquelas pregadas pelo Martov dos mencheviques.
no que eles acreditavam, né? Os bolcheviques. Eles eram realmente os revolucionários, tá? Eles acreditavam que era necessário que todo partido tivesse uma centralização extrema e uma disciplina extrema também. Para quê, pessoal? Para que, dessa maneira, todos os integrantes se formassem como revolucionários e como profissionais, cada um na sua área, mas todos dedicados à causa revolucionária. E que, assim como fossem dedicados à causa, também fossem bastante dedicados à contrariedade de qualquer tipo de acordo com outros setores. E, claro, frisando a burguesia. Então, eles não queriam, deixavam bem claro que de maneira nenhuma eles teriam uma aliança com a burguesia. Essas ideias atraíram uma pessoa que é de extrema importância nesse momento, por isso que a própria apostila destaca para vocês essa figura, que é o Leon Trotsky. Trotsky, ele vai aderir ao grupo bolchevique depois de ouvir, né, a proposta aí dos bolcheviques, liderados aí pelo Lenin. E é dessa maneira que, então, a gente consegue entender a divisão dos partidos. Então, só fazendo, né, um apanhado, já que a gente teve aí que dividir ao meio, nós temos o Partido Cadete, que a gente viu na primeira aula, que é o partido onde está a burguesia liberal. O Partido Social Republicano, que é o famoso PSR, que defendia essa implantação de uma maneira aliada, né, com os cadetes. O Partido Revolucionário, Partido Socialista Revolucionário, ele acreditava nessa revolução, sim, mas em parceria com a burguesia e que ela fosse feita pelos camponeses, né? Não tem essa questão aí do operariado voltado à questão da causa socialista, né? É uma questão mais camponesa. E é claro, eles queriam o fim do absolutismo, que é uma questão, como a gente viu, contrária ao Cadete, que é uma monarquia parlamentar. E por fim, nós temos aqui o Partido do Operário Social Democrata, que é o POSD, que a gente viu, que quer uma implantação de acordo com as ideias do socialismo científico do Karl Marx e do Friedrich Engels, né? Só que esse partido, em determinado momento, se divide nisso que vocês estão vendo aqui na tela. O que é? Células dentro de um partido, tá? Isso pode acontecer. Isso aqui é uma divisão dentro de um partido, células políticas que pensam na execução da ideia de uma maneira diferente. Veja que o objetivo, pessoal, é o mesmo, mas o caminho para se chegar até ele é diferente. Só que tem um detalhe aqui. Esse caminho, por ser extremamente diferente, pode sim levar à deturpação do objetivo principal. E nós sabemos aqui que vai haver, né, uma manipulação. Por isso que a gente chama de socialismo soviético, né? Vão ter características específicas. Bom, dito isso, vamos entender o que foi a famosa Revolução de 1905. Essa Revolução de 1905, ela é conhecida, na verdade, como o Ensaio Geral. Então, essa revolução, ela acontece na Rússia, tá? Em meados ali do século... perdão, a gente já está no século XX, né? Em meados ali de... início de 1905, na verdade, né? Por que, pessoal? Início. Bom, primeiro a gente tem que entender como que a Rússia funcionava, né? E o fator que levou à geração dessa revolta. Então vamos lá. Primeira questão, pessoal.
Como que estava a Rússia nesse momento? Nós ainda éramos um império, embora os partidos tentassem ali articular algum tipo de tomada do poder. Mas até esse momento é interessante dizer, a família real, os Romanov, né, o Nicolau II continua no poder. Só que assim, toda a burguesia, e principalmente, né, a parte da nobreza também, que a gente viu, né, a aristocracia, ela estava lutando para resistir ao tipo de reforma que era necessário para acompanhar os dias atuais. Né? Então, estamos lá em 1905, a gente sabe que faltam poucos anos para a Primeira Guerra Mundial. Então, vocês sabem que o cenário mundial é o da Belle Époque, né? E a Rússia, pessoal, ela não se encaixa nesse sistema da Belle Époque, né? Ela tem de um lado, um atraso extremamente grande, ou seja, ela tem características, como a gente viu, ainda feudais, né? Essa questão da nobreza ser arraigada à religião, né? Ou seja, a gente viu isso na primeira aula. Ele se mantém no poder porque a religião continua tão forte quanto na época medieval. E por um outro lado, eles têm uma indústria, né? Só que essa indústria, ela é carente justamente porque ela não consegue funcionar. É uma indústria, pessoal, moldada no novo cenário europeu. Ela não tem adaptações para funcionar num país de questões sociais, econômicas e políticas como a Rússia, né? Essa industrialização importada, ela está muito à frente. Então, ela não vai funcionar. Essas contradições extremamente profundas mostram pra gente que, como a própria apostila disse, e eu também coloquei aqui para vocês, é uma questão de tempo até algo acontecer para que a famosa, né, Revolução Russa de 1917 aconteça. Bom, uma das coisas aconteceu, né? Um fator, na verdade, aconteceu e que vai ser aí, podemos dizer que um dos degraus, o segundo degrau, né? Qual é esse degrau? A Guerra Russo-Japonesa. Professora, me perdi um pouquinho, não entendi. Então, o primeiro degrau seria o surgimento, o aparecimento de partidos políticos, né? Isso era impensável numa Rússia imperial. Agora nós temos o segundo passo, né? Que é uma abertura para o mundo, digamos assim. A Rússia, quando ela entrar em confronto com o Japão, ela vai perceber o quão ela é atrasada nesse novo cenário mundial. Eles não tinham essa noção porque a Rússia era totalmente fechada, né? Mas, professora, por que os russos vão brigar com o Japão? Porque, pessoal, lá fora está acontecendo o imperialismo. E a Rússia, ela faz parte da disputa imperialista. E nesse momento, ele vai brigar com o Japão por territórios asiáticos que hoje são a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Esse enfrentamento vai mostrar pra gente essas duas questões das quais a gente está comentando. A primeira é que o exército é totalmente despreparado. Em qual nível? Pessoal, praticamente em todos. Eles não são bem treinados, eles são numerosos, mas eles não são bem treinados, eles não têm roupa específica para guerra, eles não têm armas específicas para guerra, eles não têm aparatos militares maiores, né? Então, a corrida armamentista que a gente viu, né? Que vai fazer com que exploda a Primeira Guerra Mundial, a Rússia não faz parte disso, né? Então ela tem um atraso tecnológico extremamente grande e isso faz com que ele não consiga abastecer o seu exército. Então vamos ver, né? Eles são mais numerosos, então a probabilidade de ganhar a guerra é grande. Sim, só que ele não consegue abastecer. A tecnologia dele é tão atrasada que ele não consegue enviar comida,
não consegue enviar insumos básicos. E olha que um dos grandes problemas da Rússia é justamente ter uma base agrária, né? É ter um país que é totalmente fundamentado na agricultura e não evoluiu junto com o mundo. Então, tecnicamente, eles têm comida, né? Mas eles não conseguem entregar. Uma outra coisa que é um problema é você ter uma indústria, mas não ter uma base sólida, tá? Que era o que a gente estava conversando. Você traz a indústria, né? Você deixa o capital estrangeiro entrar no seu país, só que você não tem estrutura política compatível, né? Você nunca teve um operariado, você não tem leis específicas para isso, né? Você nunca teve uma produção em massa, você não tem leis econômicas específicas para isso. E isso está acontecendo junto com a guerra russo-japonesa. Então é óbvio que o resultado vai ser a derrota russa, né? A Rússia vai sair derrotada dessa guerra, o Japão vence e fica com os territórios que virão a ser a Coreia. Bom, é óbvio que isso mostrou da maneira mais difícil possível, né, que a Rússia era um país extremamente desesperado, não. Embora provavelmente, né, eles estejam nesse momento da história. A Rússia era um país despreparado, né, para qualquer coisa, para a indústria ou para a guerra nesse momento. E isso, é claro, né, vai abalar o prestígio da Rússia frente aos outros países, né? Então manchou aí a imagem russa. Outra coisa, gente, a população vai ficar extremamente descontente, né? O impacto econômico, social e moral de uma perda dessa, né, de uma derrota de uma guerra dessa, faz com que o descontentamento que já exista só piore, né? E aí a gente tem a famosa manifestação de São Petersburgo. O que é essa manifestação de São Petersburgo, né? A população caminhou para o palácio, né, imperial, para poder entregar uma petição para o czar pedindo, né, melhorias, basicamente, né, melhorias aí nas condições de vida das pessoas. Só que tem um detalhe: a família imperial não estava nesse momento, né, eles haviam viajado. E como vocês sabem, no império, as grandes decisões ficam na mão do imperador. Não sabendo como lidar com aquela quantidade de pessoas naquela manifestação e tentando fazer com que essas pessoas se dispersassem, né, fossem embora, as autoridades locais ordenaram que isso fosse feito à força. E à força eles fizeram, né? Então o resultado só pode ter sido uma tragédia, né? Foi trágico. Por quê? Porque as forças abriram fogo contra as pessoas. Eles atiraram naquelas pessoas. Há uma estimativa de que pelo menos aí 1.000 pessoas foram mortas, né? Ou ficaram feridas. Então nós temos aí 1.000 pessoas atingidas entre mortos e feridos. E esse episódio aí ficou conhecido como famoso Domingo Sangrento, tá? Não é o Domingo Sangrento que tem aquela música, se não me engano, do Coldplay. Posso estar errada quanto à banda. Mas se não me engano, né? Sunday Blood Sunday. Aquela música, ela se refere a um episódio na Irlanda, se não me engano. Então não é aqui, tá? Esse Domingo Sangrento da Rússia não acontece aqui. Mas essa revolução de 1905 fica marcada, né? A cidade de São Petersburgo é então tomada pelos revolucionários nesse dia e está marcado então
a Revolução de 1905, que vai ficar conhecida como esse nome que nós vimos logo no começo, que é o ensaio geral. Já que foi essa manifestação, foram essas forças, né, revolucionárias que praticamente vão tomar a cidade de São Petersburgo, que vão dar o primeiro passo em direção à revolução mesmo, que vai acontecer em 1917. Certinho, pessoal? Então, essa aqui é a nossa aula de hoje, né? Mas antes, claro, eu vou fazer sempre a pergunta que não quer calar. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês tiverem dúvida quanto a esse conteúdo, né? Se vocês precisarem de uma explicação a mais, ou se vocês têm curiosidade, gostariam de saber mais sobre a Revolução do Ensaio Geral, ou sobre as condições da Rússia pré-revolucionária, podem entrar em contato comigo, que eu posso indicar para vocês alguns textos, né? Reportagens, alguns vídeos de alguns canais no YouTube que eu sei que fazem uma pesquisa séria. E aí vocês podem, né, assistir sem problema. Também gostaria de lembrar vocês que esse post é um post de atividade, tá? É um post de dever. Então não se esqueçam de responder aí as questões, né? Eu tô sempre dando esse mesmo recado para vocês fazerem uma forcinha para responderem aí, né? Eu sei que vocês conseguem, isso vai contar aí não só para nota, mas ela é importante para revisão do conteúdo e fixação, né, do mesmo. Outro aviso para vocês, meus amores, é que a nossa última atividade do portfólio vai ser postada ainda essa semana, tá? Então fiquem de olho aí. Também vou postar a nossa matéria da avaliação, né, de todas elas. Então fiquem de olho aí nas postagens para que vocês possam responder e se organizar. No mais, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço vocês por terem assistido até aqui. Não se esqueça de colocar a presença no post. Um beijo para vocês e a gente se vê quinta-feira. Tchau, tchau.